Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Rose, assessores, parlamentares, servidores da casa, imprensa, minha saudação. O que me traz à tribuna, em primeiro lugar, é de que nós, nos últimos dias, essa Câmara de Vereadores, em função, vereadora Rose, das notícias veiculadas pelos meios de comunicação e de modo muito especial uma reportagem no jornal Ibiá, de que o empresário que pavimentou a Rua Campos Neto, por não ter recebido o recurso ainda da segunda parte da pavimentação, estaria disposto a arrancar o asfalto se não recebesse o dinheiro até um determinado prazo. Evidentemente que nós não poderíamos, a Câmara de Vereadores como um poder e como representantes das comunidades, nós não podíamos ficar quietos diante da situação e buscar uma alternativa, um diálogo. Aqui o empresário quis se manifestar e esta casa é uma casa aberta a todos, nós o recebemos, os vereadores que puderem fazer presente estavam presentes e ele relatou os fatos do problema criado. Nós buscamos o diálogo com o Executivo Municipal, marcamos uma reunião. O Executivo, em torno de 45 minutos antes da reunião, comunicou através de ofício de que não poderia se fazer presente. O chefe do Executivo também não encaminhou outra pessoa, talvez um secretário, o próprio procurador, enfim, mas de que, porque estaria numa agenda em São Sebastião do Caí. Diante dos fatos, nós novamente achamos conveniente, necessário, nunca fechar as portas, pelo contrário, buscar o diálogo com o Executivo, aproximar as partes. Esta também é uma tarefa nossa, do Poder Legislativo, dos vereadores, e tentamos novamente o diálogo com o Executivo Municipal, com o senhor Prefeito Municipal, e aí sim nós damos ao prefeito a oportunidade de ele escolher a data, o horário, manhã, tarde ou noite, até o dia de hoje. Agora de tarde recebemos às 16h05, recebemos um ofício do gabinete do prefeito, assinado pelo senhor prefeito, dizendo de que não viria a reunião e não marcaria a reunião conosco, porque ele está aguardando uma manifestação da Metroplan. Nós, como havíamos nos comprometido, essa casa havia se comprometido com o empresário, nós o comunicamos deste fato e agora as consequências dos atos todos daqui para frente são do senhor prefeito municipal e também do empresário. Nós procuramos o diálogo, contrário, totalmente contrário àquilo que o Executivo sempre vem dizendo, de que nós nos fechamos, de que nós não queremos diálogo, de que as coisas acontecem na nossa cidade e que nós somos culpados. Que a Câmara de Vereadores é culpada e que as coisas não acontecem na nossa cidade. Não. Nós damos a prova de que queremos diálogo. Queremos sim aproximação, mas o Executivo não o quer. Não o quer. Está provado nesse momento, de forma muito clara, documentado, de que o Executivo não quer. Talvez ele não queira diálogo, porque o Executivo, pelo que a gente ficou sabendo essa semana, uma semana atrás, o Executivo procura resolver os problemas de outra forma, não pelo diálogo. Porque agora nós não temos mais só o gabinete do povo, vereador
Marcos Gueller. Nós temos o gabinete pugilista do povo. Porque na sexta-feira passada, parece que um colega nosso, o vereador Ademir Facchini, né, dentro do gabinete do povo, teve que se defender. Porque as coisas estão querendo ser resolvidas de outra forma. Não mais pelo diálogo, não mais pela cortesia, mas sim já de forma agressiva. E o vereador Ademir Facchini não escondeu os fatos. Trouxe eles para nós essa semana. Contou na segunda-feira de manhã, antes da reunião da CPI, do vídeo monitoramento, contou em detalhes os fatos. Vereador, nós somos solidários com o senhor. Esta casa sempre vai primar pelo diálogo. Nunca a agressão. Nunca agressão. Né? E o senhor pode ter certeza que aqui nesta casa o senhor tem amigos. Que nós não permitiremos jamais que alguém agrida o senhor. Jamais. E o senhor foi sim, pelos fatos, inclusive registrados na delegacia de polícia, o senhor foi agredido sim. Lamentável, profundamente lamentável, que tenhamos em Montenegro agora o gabinete pugilista do povo. Mas esta semana também é um assunto que bastante na imprensa, nas redes sociais, de que o PMDB estaria participando do governo municipal. Porque o ex-vereador José Alfredo Schmidt, radialista, assumiu o cargo de secretário municipal de Viação e Serviços Urbanos, da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos. Quero deixar aqui muito claro, registrado nos anais desta casa, para a imprensa montenegrina, de que o PMDB não faz parte do governo Paulo Azeredo. O PMDB não faz parte do governo Paulo Azeredo. A entrada no governo do senhor José Alfredo Schmidt é de responsabilidade única e exclusiva dele, do cidadão José Alfredo Schmidt. Ele solicitou ao PMDB seu afastamento, ele está afastado do PMDB, ele solicitou seu afastamento, e eu acho que fez bem, porque senão o PMDB ia tomar outras atitudes. Em reunião ontem à noite o PMDB decidiu, né, ratificar novamente a sua posição de que qualquer membro que participe do governo, do senhor Paulo Azeredo e do seu vice-prefeito Aldana, não faz parte dos quadros do PMDB. Não, inclusive sendo do diretório ou mesmo membro filiado. O PMDB não tem nenhuma indicação no governo Paulo Azeredo. O PMDB não participa do governo Paulo Azeredo, porque isso é uma decisão de diretório e nós respeitamos a decisão da maioria dos companheiros do PMDB. E motivos o PMDB tem muitos para não participar desse governo. Muitos. Muitos. E jamais o PMDB vai participar desse governo. Isso tem que ficar muito bem claro para a sociedade montenegrina. E se aqueles que quiseram confundir a sociedade e dizer, né, de que os políticos são todos iguais, não são. Não são. O PMDB é oposição a esse governo e continuará sendo oposição forte. E vai aprovar aqui nesta casa, vereadora Miller, tudo que for para o bem da nossa comunidade. Jamais o PMDB vai votar contra os interesses do povo de Montenegro. Jamais. Agora o PMDB faz uma oposição responsável. Uma oposição com responsabilidade. Porque o PMDB não pode participar de um governo que não cumpre contratos assinados. Que não cumpre contratos assinados. E vejam os senhores o prejuízo que, por exemplo, nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul, quando o governador Olívio Dutra não cumpriu um contrato com a Ford. Não cumpriu um contrato.
e vejam o prejuízo, né? E vejam o prejuízo econômico que isso causou ao Estado do Rio Grande do Sul. Contrato assinado tem que ser cumprido. E o governo, Paulo, não cumpre contratos assinados. Como não cumpriu o contrato do vídeo monitoramento, como não cumpriu o contrato com a empresa para a reforma e ampliação da biblioteca. Então não cumpre contratos. Um governo que perdeu já mais de 2 milhões de reais de recursos federais a fundo perdido de emendas parlamentares. O PMDB não concorda com isso. Por isso o PMDB não participa desse tipo de governo. Nós temos, por exemplo, verbas perdidas, ginásio da Serra Velha, trevo do Cantegril, pavimentação da Rua Alemanha, terminal rodoviário. O PMDB não participa de governo que não cumpre LDO, como o governo municipal não cumpriu a LDO de 2013. E será apontado pelo Tribunal de Contas, com absoluta certeza. O governo do PMDB não participa de governo que não cumpre ordens judiciais. O governo municipal, o prefeito municipal respondendo processos, pagando multa por não cumprir ordens judiciais. O PMDB não participa desse tipo de governo. O PMDB não pode participar de um governo que abandona as estradas do interior, que abandona o agricultor, como nós vimos hoje na capa do jornal Ibiá. O agricultor que teve que jogar 600 litros de leite no lixo por o transportador não chegar até a sua propriedade para carregar o leite. O governo do PMDB não participa de um governo que contrata, abre licitação, contrata obra sem previsão no PPA ou na LDO. Não pode. O PMDB não pode participar desse tipo de governo. Portanto, o PMDB não é governo. Não vai participar desse governo. Como também não acredito, vereador Arroz, não acredito, eu não consigo conceber de que o PT, tenho amigos, pessoas de bem na nossa cidade, o PT de Montenegro, aceite, como está sendo vinculado pela imprensa, a entrada do PSOL. Eu não acredito. O PT de Montenegro tem pessoas honradas, pessoas sérias, pessoas competentes. Eu não acredito que o PT de Montenegro vai aceitar a entrada, por exemplo, de uma pessoa que agride mulher, que bate em mulher. E todos nós recebemos nos nossos gabinetes, o vereador Tuco deve ter recebido também, um boletim de ocorrência com uma foto de uma mulher agredida por um membro do PSOL que participa do governo, porque o vereador Marcos Gueller tem sido, não só nessa legislatura como na outra já, um grande lutador pelos direitos das mulheres, contra a violência à mulher. Eu não acredito que o PT aceite esse tipo de gente dentro do seu diretório, dentro do seu partido. Eu não acredito. Eu também não posso conceber, a não ser que tenha virado tudo. Talvez, não acredito, né, mas eu não posso acreditar nisso. A Maria do Rosário, a deputada, que esteve aqui nesta mesa, né, conosco, o vereador Marcos, falando do direito das mulheres. E que o PSOL tem um cidadão, participante do governo, que agride, bate mulher. E isso está registrado em boletim de ocorrência. Esse cidadão, se assim o podemos chamar, não deveria nem estar nesse governo, se fosse um governo sério. Não deveria nem estar. Porque Maria da Penha, com a própria irmã, está no governo. Infelizmente. Obrigado.